Salve, salve, cambada! Bom, bora lá para mais uma aula de domótica, onde hoje a gente vai diminuir um pouco aí essa quantidade de teoria. Vamos tentar partir para algo prático, partir para algo realmente útil que a gente vai utilizar aí quando for desenvolver, quando for criar esses sistemas de segurança. Afinal de contas, nós queremos, de fato, fazer com que a segurança exista aí na nossa casa, na nossa residência, no nosso comércio, onde quer que a gente esteja trabalhando. Então, vamos lá, vamos tentar hoje configurar esse nosso sistema de controle de acesso ou sistema de acesso de modo geral. Vamos ver aí algumas configurações, algumas características que vão ser muito importantes da gente trabalhar, da gente buscar organizar aí. Bom, para começar, é obviamente necessário revisar aí um pouquinho para saber de fato o que a gente tem que trabalhar, quais são as coisas principais que a gente precisa buscar. Então vamos lá, né? Bom, a gente já viu que até então existem dois princípios, o princípio da confidencialidade e o princípio da integralidade. Princípio da confidencialidade, falando o seguinte: olha, eu sei que a pessoa que está me acessando um sistema, acessando aí uma residência, é ela mesma. Então eu preciso ter alguma garantia de que essa pessoa é de fato ela não está tentando se passar por um terceiro aí que não deveria acontecer. Então a gente precisa ficar extremamente atento sobre esses casos. E o princípio da integralidade é, olha, se por um acaso alguém conseguir acessar essas informações, acessar aqueles dados, acessar essa nossa residência, esse nosso comércio, essa pessoa não pode ter a possibilidade de variar, de fazer algumas modificações nesse nosso ambiente, caso essa pessoa não tenha de fato o direito de estar ali. Então, todas as informações, todas as coisas que existem dentro desse ambiente que está seguro, só pode ser modificado, só pode ser alterado por aquelas pessoas que estão devidamente credenciadas. Então, para fazer com que todo esse princípio funcione, a gente precisa aí trabalhar principalmente com algo que a pessoa saiba, seja aí, por exemplo, uma senha, ou algo que a pessoa tenha, que seria aí, por exemplo, um cartão, e talvez a gente pode também trabalhar com algo que a pessoa seja, então algo relacionado aí à nossa biometria, alguma medida corporal. E também a gente precisa trabalhar sempre com políticas ou regras de acesso. Afinal de contas, não é todo mundo que pode ter acesso. Por exemplo, numa empresa, a gente precisa ter aí horários definidos, dias corretos para serem para que esses ambientes sejam acessados. A gente pode também trabalhar com pessoas não devidamente autorizadas, elas não deveriam acessar, ou talvez essas pessoas sejam visitantes. Então, existe aí um horário específico para esses visitantes e assim por diante. A gente também tem pela aí a ideia da integralidade, que as nossas informações e ambientes precisam ser íntegros, e se por um acaso houver alguma modificação, a gente precisa auditar ou rastrear essas modificações. Isso é um ponto extremamente útil para a gente desenvolver. E aí, dentro dessa ideia de controle de acesso, um dos pontos principais que eu revejo aqui com vocês é a ideia de que, olha, controle de acesso, a gente está gerenciando o movimento de pessoas ou de coisas. Então, essa gestão aí é extremamente importante. Então, vamos lá, vamos tentar buscar algo prático, verificar como é que isso daqui vai realmente ser desenvolvido. Então, olha só, vamos considerar aí uma família comum, que ela tem aí uma casa e ela mora nessa casa aqui, como é mostrada. E essa casa a gente consegue perceber que ela tem uma sala aqui bem grande, um quarto aqui nessa posição, um outro quarto, um terceiro quarto, um banheiro e uma cozinha. Então nós temos 3 quartos aí, um banheiro, uma sala e uma
cozinha. E quando a gente simplesmente coloca uma família aí dentro dessa casa, dentro dessa residência, naturalmente a gente vai começar a perceber algumas movimentações, algumas restrições aí em cada um desses ambientes. Então, olha, eu vou ter aí um espaço ou uma região que vai ser de certo domínio de uma determinada pessoa dessa família. Outra região vai ser de domínio de outra pessoa e assim por diante. Então as pessoas, essa família de um modo geral, ela vai tender a dominar aí regiões, espaços para que essa pessoa consiga colocar ali coisas que são delas, colocar coisas, modificar ali um ambiente para que torne aquele ambiente o mais agradável para essa pessoa, o possível e assim por diante. Além disso, algum desses cômodos aí dessa nossa casa vai ter que ser aí definido como um cômodo comum, ou seja, não vai ter nenhuma dominância. Esse cômodo ou esses cômodos vão ter aí acesso disponível para qualquer pessoa a qualquer hora do dia. Então, isso é algo natural, isso é algo muito fácil de ser percebido aí em todos os ambientes, todas as residências, por exemplo. Então, vamos lá, vamos criar essa ideia de zona, que é o nome que a gente utiliza aí em domótica, nessa ideia de controle de acesso. Então, olha, temos aqui a criação de algumas zonas, essa zona verde, que vai ser o quarto verde aqui, a zona vermelha e a zona azul, que vai ser o quarto aqui, está todo zoneado, zona azul. E também temos zonas que vão ter acesso aí em comum. Então, por exemplo, o banheiro é algo comum para todo mundo, todas as pessoas podem acessar o banheiro aí normalmente, assim como a sala e também como a cozinha. Então, essas zonas são comuns, elas não existem restrições ou as restrições são bem mais flexíveis comparado aí aos quartos, principalmente aqui que a gente vê que são zonas totalmente distintas, totalmente restritas. Então, baseado nessa nossa família e essas nossas zonas sendo observadas, a gente pode ali criar essa ideia de controle de acesso. Então a gente poderia falar o seguinte, olha, dentro de cada um desses cômodos, a gente vai ter aí uma biometria, um leitor de biometria, uma trava na porta, ou talvez uma simples chave, uma chave aí onde cada uma das pessoas vai ter a possibilidade, ou talvez a gente nem precise de nada disso. A gente pode ter simplesmente a ideia de um controle administrativo. Então, olha, eu sei que eu entrar neste quarto verde pode ser algo relativamente perigoso, desde que eu não tenha a liberação da pessoa que domina essa zona aqui. Então, essa criação de controle é algo natural, é algo que a gente vai observando à medida que o tempo vai passando. Bom, e aí, como que a gente consegue realmente observar ou talvez esquematizar toda essa criação, esse controle de acesso? Então, olha, podemos falar o seguinte, que uma pessoa específica, que é a pessoa número 1, ela é um membro da família e ela vai ter acesso aí a todas as regiões que são comuns e também ao quarto vermelho. Então, podemos criar aqui uma classificação de membros da família. Então, todas essas pessoas possuem a ideia, a disponibilidade de entrar em locais que são, por exemplo, comuns. Então, dentro desses membros da família, a gente pode criar aí algumas pequenas restrições, como, por exemplo, a possibilidade de entrar na casa. E novamente, a gente tem uma outra restrição aqui mostrada para a pessoa 1, onde a pessoa 1 tem somente essa restrição aqui a mais. Então, ela tem alguma coisa além daqueles membros comuns da família. Também temos aqui a pessoa 2, que ela pode entrar no
nos cômodos comuns, ela pode entrar no quarto vermelho, mas também pode entrar no quarto azul, ou seja, pela lógica, essa pessoa número 2, ela tem todas as liberações de um membro da família, tem todas as liberações da pessoa 1, mas também ela tem liberações próprias, ela tem possibilidades próprias de acesso a locais diferentes. Além do mais, temos aqui também a pessoa 3, uma terceira pessoa dentro dessa família, que ela tem acesso aos cômodos que são comuns e somente ao quarto verde. Então perceba que ela está aqui em um ramo totalmente distinto. E por fim, temos o pet aqui, o pet que é adorado pela família, que é esse pet possui aí acesso liberado a todos os cômodos, a todos os locais dessa residência. Então esse pet tem todas as possibilidades de acesso da pessoa 2, que tinha mais acesso comparado aqui à pessoa 1, mas também tem todas as possibilidades de acesso da pessoa 3, que é aqui um segundo ramo dessa ideia, dessas restrições. E aí, esse nosso pet tem todos os acessos aqui. Agora percebam o seguinte, o fato da gente ter uma zona em comum não significa que essa zona comum não tenha restrições, porque se por um acaso a gente tem a ideia de um visitante, esse visitante não necessariamente vai ter aí a condição de entrar nessas áreas comuns. Então esse visitante talvez não esteja dentro desse cenário, dentro dessas restrições aqui previamente criadas. Então, o fato de ter uma zona comum, não necessariamente ela não possui restrições. Isso daqui é um ponto extremamente importante de ser observado. Bom, então a gente vê aí a ideia de permissão de acesso e também a criação de zonas onde a gente pode agrupar diferentes níveis de acesso para cada pessoa ali, como foi mostrado. Então, olha só, nessa lógica, nessa ideia dessa ramificação, a pessoa que estivesse mais embaixo, ela tem todas as possibilidades de liberação que as pessoas que estariam em níveis anteriores possuem. Então, neste caso, o pet possui todas as possibilidades de acesso nessa residência, já que a gente tem a ideia de ramificações que vão criar diferentes níveis de acesso. E vocês podem pensar o seguinte, olha, isso daqui dentro dessa residência é relativamente fácil, mas como é que poderia ser essa ideia dentro de alguma instituição de fato? Então, mostro para vocês um exemplo aqui empresarial, mas também que está relacionado aqui a uma universidade, por exemplo. Então perceba que as pessoas que são membros da universidade, elas vão ter alguma informação, alguma talvez carteirinha indicando que elas são membro dessa nossa universidade, diferente então das pessoas que são visitantes. Então, pessoas que são membro possuem algumas liberações maiores do que pessoas que são simplesmente visitantes. Além disso, dentro dessa nossa universidade, a gente tem a possibilidade de ter terceirizados, nós podemos ter professores, servidores, estudantes e assim por diante. Então, cada uma dessas pessoas possui um nível diferente de acesso dentro dessa nossa universidade. Além disso, cada uma dessas pessoas existe também uma subdivisão. Então a pessoa pode ser simplesmente um estudante, mas ela também pode ser talvez um estagiário dentro dessa universidade. Então o estagiário possui todas as possibilidades, todos os acessos do estudante, mais alguma coisa que vai além, e talvez esse estagiário não tenha tantos acessos como, por exemplo, um monitor. Então a gente tem novamente a ideia de níveis de acesso, níveis totalmente diferentes de acesso, seja aí em uma residência, mas também seja aí dentro de uma
empresa. E aí, por fim, gostaria de relembrá-los o seguinte, olha, dentro das propostas principais de controle de acesso, os principais sistemas, de modo geral, existem aí diversas permissões que são dadas dentro desse nosso controle. Então, a gente pode simplesmente falar, olha, vamos criar permissões para pessoas que são funcionárias, ou talvez permissões esporádicas aí para alguém que é visitante, alguma pessoa que presta serviço ou alguma pessoa que geralmente vai ali dentro dessa nossa empresa para vender alguma coisa, vender um doce, trazer a alegria desse pessoal. Então, temos também a possibilidade de criar essa ideia de permissão, algo que é esporádico, de tempos em tempos ou em um determinado horário, que também é possível. Então, essa pessoa geralmente vem nesse horário, neste dia, então a gente cria essas diferentes permissões. Ou também uma possibilidade muito importante, muito interessante, que seria a permissão para zonas específicas. Então, se por um acaso a gente tem a ideia de talvez um prestador de serviço que vai trabalhar em um local específico, numa cozinha, por exemplo, ou em uma subestação, essa pessoa talvez não tenha necessidade de acessar a sala da diretoria ou talvez alguma sala de reunião. Então, essas pessoas vão entrar nessa nossa empresa e ir direto para aquele local, para aquela zona específica ali que ele vai trabalhar, que ele vai prestar aquele serviço. Ou também a ideia de permissão de visitante. Então, é uma permissão extremamente curta, com a ideia de possibilitar o acesso dessa pessoa em algumas horas, talvez, ou talvez somente dentro daquele dia. E se por um acaso essa pessoa não devolver esse cartão para a gente, no próximo dia, se essa pessoa tentar entrar novamente nessa nossa empresa, a permissão já venceu dessa pessoa. Então, temos também essa possibilidade de criação de permissão. E aí, por fim, percebam que essa ideia de zonas e permissões, elas vão trazer muito mais segurança para a gente, muito mais confiabilidade e integralidade, já que a gente está, de fato, conseguindo ordenar, conseguindo gerenciar o movimento dessas pessoas dentro dessa nossa residência ou dentro dessa nossa empresa. E além disso, a gente consegue ter a auditoria e também verificar tudo o que está acontecendo dentro dessa nossa empresa. Beleza, gente? Então, por hoje é só. Vamos lá, porque temos ainda um terceiro princípio que a gente precisa falar. Valeu, até mais!